no Evangelho de São João. Evangelho de São João, no capítulo 5, versículo 24. Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 24. Amém? Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos poder sentar. Aleluia. Em nome de Jesus. Quem crê na palavra de Deus, todos que aqui estamos, em algum momento da nossa vida nós ouvimos a palavra do Senhor, e nós cremos, e nós viemos à casa do Senhor para estar com Ele, para aprender dEle, para estar em comunhão com os irmãos, para sentir a presença do Senhor, para estar fazendo a obra de Deus. Amém? Em algum momento de nossas vidas, salvo aquele que nasceu na igreja, mas ele também foi transformado pela palavra de Deus, porque se a palavra de Deus não tivesse feito efeito em sua vida, ele já não estaria mais na igreja, já teria saído, já teria ido embora, já teria abandonado a obra de Deus. Mas aquele que ouviu a palavra do Senhor, aquele que ouviu a palavra de Deus e creu que Jesus Cristo é o Messias, o ungido, aquele que haveria de vir, aquele que viria para salvar o homem, esse não entrará em condenação. Nós vemos, irmãos, que os dias da vinda do Senhor estão próximos. Olha, os pregadores vêm falando isso desde a época que Jesus foi levantado aos céus. Amém? Mas o Senhor Jesus, uma vez, ele fez uma ilustração dizendo que as pessoas olham para o tempo e elas sabem se vai chover, né? Por que isso? Elas veem as nuvens, elas veem a mudança da temperatura. Você mesmo, você sai de casa assim, daquele vento frio, você olha aquelas nuvens e diz: olha, hoje vai chover, hoje provavelmente vai cair água. Então, assim também, na vinda do Senhor, na próxima vinda do Senhor, a qual Ele buscará a sua igreja, nós saberemos os sinais. Os sinais são que este mundo está entrando em colapso. Toda vez que a humanidade chega numa situação insuportável, alguma coisa acontece de diferente. Noé esteve numa terra terrível, abominável, pessoas torpes, horríveis, né? Cheias de luxúria e de violência. Então, de repente, Deus envia o dilúvio e lava toda aquela geração. Você vê Sodoma e Gomorra, uma cidade importantíssima, cidade de comércio, um grande centro comercial, mas ela estava afundada no pecado. Deus vai e apaga Sodoma e Gomorra. Bem, nós vemos também antes disso, lá em Babel, havia muita dissensão, havia muita corrupção, e ali aquelas pessoas queriam ficar ali, não queriam povoar a terra, queriam ficar ali concentradas, elas estavam alheias à vontade de Deus. Então Deus vai e confunde as línguas. Toda vez que a humanidade chega numa situação insustentável, Deus faz algo sobrenatural. Nós vemos que quando a humanidade estava numa corrupção terrível por causa do Império Romano, Deus envia Jesus Cristo, seu Filho, para mudar a história da humanidade. Agora também, nós vemos a ciência evoluindo. Nós vemos, como eu disse, que nos últimos dias, o homem buscará a morte e não a encontrará. Nós vemos, irmãos, a medicina ela avançando cada vez mais. A pessoa fica ali igual um vegetal, cheio de tubo, quer morrer e ninguém deixa. Está buscando a morte, o corpo já não suporta mais, mas estão as pessoas ali venerando aquela pessoa que praticamente está morta, ali entubada,
ali cheia de substâncias químicas, que faz o seu corpo funcionar, mesmo que já não tenha mais mente, que não tenha mais consciência, ali está a vida prolongada. Eles buscam a morte, mas não conseguem encontrar. Então nós vemos que nós estamos nos finais dos tempos. A Bíblia diz que haverão falsos cristos. Nós vemos um louco aí que diz que é Cristo, né? Anda com a coroa acolchoada por dentro, na cabeça, fala que é Cristo. Tem outro demoniado aí que usa o número da besta, 666, e ele fala que é Deus. Ele não fala nem que é Cristo, ele fala que é Deus, né? Ele fala que aquele ali é o número de Deus, e a Bíblia diz que aquele ali é o número da besta, né? E nós vemos Satanás enganando multidões. Eu fico mais espantado, não é com a loucura desses homens, é que eles arrastam multidões. São falsos cristos, se levantando para todo lado, né? E muitos tentam dilubriar os crentes, e tentam tirar os crentes da igreja. Eu vejo, irmãos, a ascensão desse novo Papa, que veio todo preparado pela mídia, para dar uma aparência de humildade, mas estarem sentados nos tronos de ouro, com toda a riqueza de Roma aos seus pés, chamado de vicário de Deus. Vicário de Deus é Cristo, irmão, não é nenhum homem, amém? Ele é o Senhor, Cristo é o cabeça da igreja, aleluia, não o homem. E tem um monte de crente aí batendo pau no Papa, que adora imagem de escultura, amém? Que presta culto para Maria, que presta culto para os mortos, que faz oração pelos mortos, que faz batismo pelos mortos, que crê em purgatório, que crê em coisas terríveis, abomináveis, amém? Teve uma crente aí que deu o filho para ele beijar quando ele veio aí no Brasil, e ficou todo emocionado. Sabe o que é isso, irmão? Isso é falta de Deus na vida dessas pessoas, amém? Aquele que crê na palavra e crê naquele que enviou o Senhor, ele não entrará em condenação. Mas tem muitos que não creem na palavra, eles creem no homem, eles creem naquilo que eles veem, eles creem em coisas superficiais. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido: essas pessoas estão mortas. Essas pessoas estão mortas, porque elas não encontraram a vida eterna. Agora, aquele que crê, e aquele que crê naquele que enviou a Jesus, ele passa da morte para a vida. Da morte para a vida. Amém? Amém. O cristão, ele não morre, ele passa da morte para a vida. Eu fico observando outras vezes. Uma vez, tinha uma época da minha vida que eu fui em muitos enterros. Eu consegui ver uma diferença muito grande de um enterro de um crente de verdade e o enterro de uma pessoa que não tinha certeza de nada na sua vida. De um lado, pranto, desespero, incerteza, agonia, e de outro lado, consolação, não é? De outro lado, esperança, fé. Essa é a grande diferença daquele que crê, porque aquele que crê sabe que ele passa da morte para a vida. Ele sabe que quando ele parte para o Senhor, ele está na glória com o Senhor. Mas aquele que não está nos pés do Senhor, para onde ele vai? Para onde vai o seu espírito? Ele estava morto, e morto permaneceu. Ele estava morto, e morto ficou. E ali ele passou para o plano espiritual. Mas para onde vai o seu espírito? O espírito do homem. Ele, depois que deixa essa vida, ele vai para o plano espiritual. Aqueles que estão com o Senhor vão ficar com o Senhor, e aqueles que não estão com o Senhor vão ficar nas trevas exteriores, como a Bíblia diz. Amém? Serão colocados ali naquela sala de espera chamada Hades, onde vão esperar o julgamento. Ali, como está na passagem do rico de Lázaro, que estava ali, Lázaro no seio de Abraão sendo consolado, e ali o rico sendo atormentado lá no Hades. Irmãos, coisas terríveis, que nós não pensamos, que nós não imaginamos. Queremos adorar o homem,
Queremos viver uma vida dissoluta, queremos viver uma vida de faz de conta. Ou você é crente, ou você não é. Porque você pode enganar todo mundo, mas você não engana Deus. Então, ou você está morto e reviveu, ou você está morto e morto ficou. Jesus, certa feita, um dos seus seguidores falou: Senhor, deixa eu lá enterrar o meu amigo, meu parente. Ele falou assim: olha, deixa os mortos enterrarem os seus mortos, e você vem e segue-me. Sabe por quê, irmãos? O animal, ele nasce, ele morre e vive esse ciclo. O homem não é um animal. O homem não é um animal irracional. O homem é um ser criado diferenciadamente por Deus. Ele foi moldado do pó da terra. Sobre as suas narinas foi soprada, a vida, o fôlego de vida. E nós vemos que isso faz toda a diferença. Nós temos um Espírito eterno que nos identifica com Deus. Amém? Amém. O nosso ciclo vai mais além. O animal, quando morre, acabou. O homem, quando morre, continua num plano espiritual, porque o nosso espírito é imortal. Um dia ele vai voltar para o Senhor. Um dia ele vai se encontrar com Deus. Um dia ele vai prestar contas daquilo que ele fez nessa terra. Um dia ele vai estar diante do tribunal e vai ali saber o que acontecerá na sua vida. Nós, querido, temos a oportunidade de escolher continuar mortos ou crer e passar da morte para a vida. Aqui nós vemos o Senhor Jesus falando da vida eterna. A nós, irmãos, que somos filhos e filhas de Deus, está destinada a vida eterna. Amém? A vida eterna no gozo e glória do Senhor. A Bíblia diz que a vida do homem é como um vapor que sobe e logo se desfaz. Mas a vida eterna é algo eterno, não tem fim. Amém? Não tem fim. Embora o ímpio também, o seu espírito vai viver para sempre, mas em tormento, o crente de verdade, que passou da morte para a vida, ele vai viver a vida eterna com o Senhor do céu. Amém? Se eu fosse perguntar aqui quem quer ir para o inferno, todo mundo dizia que não. Mas o caminho do céu é um caminho diferente. Nós temos que mudar a nossa vida, nosso pensamento, nosso coração. Temos que galgar os degraus do céu, um a um, com humildade, com graça, com paz, buscando a palavra de Deus, buscando ao Senhor, se desprendendo das coisas desse mundo, que tudo que está nesse mundo vai ficar para trás. Amém? Vai chegar uma hora que nada disso aqui vai ter valor. Você imagina como se fosse um grande dilúvio, né? A pessoa tem uma casa toda arrumada, toda equipada, tudo arrumadinho, carro, moto, tudo na garagem. Começa a subir a água para tu ver, o cara quer viver. Aquilo tudo fica para trás, ele quer viver, ele quer sair dali, né? Assim também naquele grande dia, as pessoas acumularão riquezas, as pessoas acumularão bens, mas nada disso vai ter valor quando as pessoas começarem a ouvir: poxa, fulano sumiu, Beltrano sumiu, Celso desapareceu. Porque Jesus veio, buscou a sua igreja. Tudo que ficou para trás não tem valor nenhum. Nós temos que buscar, irmãos, a todo momento viver segundo a vontade de Deus, encontrar Deus em nossa vida. Tem pessoas, como eu sempre digo, vivem toda uma vida dentro da igreja e nunca encontraram a Deus. Vivem toda uma vida dentro da igreja, conseguem cargos, títulos, patentes, né? Conseguem prestígio, mas nunca tiveram uma experiência verdadeira de conversão. Experiência verdadeira de conversão, irmão, é algo muito íntimo, muito pessoal. Às vezes as pessoas estão acostumadas a estar na igreja, mas elas nunca tiveram uma experiência verdadeira de conversão. Conversão, você está indo para lá e você vem para cá. Você tinha uma atitude, um pensamento na sua vida e você começa a ter outro completamente diferente. A árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. A árvore pode ser bonita, pode ser retinha,
pode ser bacana, pode ser formosa, mas se não der fruto, não tem utilidade. Serve para quê? Para lenha, né? Para lenha, mais nada. Então, amado, nós temos que ter essa consciência na nossa vida. Passar da morte para a vida. Passar para a vida eterna. Crer na palavra do Senhor. Amém. E naquele que enviou o Senhor Jesus. Tudo que a Bíblia diz é verdade. Não devemos duvidar da palavra de Deus. A palavra de Deus é verdade. Tudo se cumprirá. Tudo tem sido cumprido e irá cumprir ainda mais até o fim. Estamos vivendo os últimos tempos, como nós dizemos. E as coisas têm se cumprido de uma maneira tremenda. As pessoas falam, quando Jesus vier, todo olho verá. A pessoa, mas o mundo é redondo. Se ele chegar aqui, como a pessoa vai ver lá? Mas não tem internet aí 24 horas. Jesus chegando, todo mundo no celular, para tudo que é lado, nos bares, televisão. E olha lá, Jesus, e que é aquele camarada descendo do céu lá? Todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Todo olho verá. O camarada vai estar no celular dando ônibus, está vendo o acontecimento. Olha, está acontecendo uma coisa tremenda, o céu está se abrindo, e todo mundo vai ver. Quando isso poderia acontecer? Agora. Agora nós temos tecnologia para que isso viesse a acontecer. Amém? O camarada está lá no Japão, está vendo a televisão, está no bar, está no serviço, está no celular, está no computador, e Jesus está voltando e todo mundo está vendo. Amém? Então, meu querido, nós temos que estar preparados. Nós estamos vivendo os últimos dias. E vamos passar, aqueles que creem no Senhor, já passaram da morte para a vida. Aleluia. Já tem a vida eterna. Aleluia. Já tem vivido. Embora tenha problemas, dificuldades, defeitos, não é? Deus não quer ninguém perfeito, Deus quer pessoas santas. Hein? Perfeito não, sempre vai ter problema. Santo quer dizer separado, né? Alguém que está buscando fazer a vontade de Deus, buscando a graça de Deus, buscando se aprimorar, como a Bíblia diz, de glória em glória todos os dias, até chegar à estatura de varão perfeito. Então, uma hora, irmão, mesmo que isso não aconteça, o seu esforço, o seu caminhar, a sua estrada te levará para o céu, amém? Porque você vai estar buscando a verdade e buscando a perfeição, o aperfeiçoamento para a glória de Deus. Então, não se preocupe com as suas falhas, com os seus defeitos, com os seus problemas, porque Deus é maior do que todos eles, amém? Ele não quer ninguém perfeito, Ele quer alguém santo, alguém que seja separado, alguém que de vez em quando tropece, mas se arrependa do mal, alguém que não tenha o erro como um exercício de vida, mas como um acidente de percurso, não é? E que possa estar buscando cada vez mais a sua face. Querido, que nessa noite você possa guardar essa palavra na tábua do seu coração e possa ter a certeza de que você vive em Cristo e que você tem a vida eterna. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.